Olá pessoal, hoje a gente vai começar a falar então de integrais, tá? E para começar com essas coisas a gente precisa definir o que é o conceito de integral superior e inferior, lembrando sempre que isso aqui é um dos muitos tipos de integrais que você se depara no estudo de teoria de integração em geral, né? Então essa é uma integral mais próxima do que a gente chama de integral de Riemann, e o Riemann empresta ela para a gente pode usar. Então vamos começar definindo os objetos fundamentais para desenvolver a teoria, né? Então a gente vai falar de integrais superiores e inferiores, e para isso a gente começa dividindo o domínio. E para dividir o domínio, a gente vai trabalhar sempre em intervalos fechados e com funções limitadas, né? Então a gente vai ter uma f de AB em R limitada, né? O que quer dizer isso? Que existe uma constante tal que o módulo da f de x fica menor ou igual que essa constante para todo x no intervalo AB. Nos casos em que esse intervalo não é um intervalo fechado, ou não é um intervalo limitado, ou mesmo que a função f não é limitada, é uma teoria à parte que é chamada de integração imprópria, também está nas notas e vocês podem acompanhar por lá, tá? Então a gente vai pegar um intervalo fechado e limitado AB, uma partição para ele é nada mais nada menos do que escolher aqui no caso, n mais 1 pontos dentro desse intervalo, de modo que eles estão ordenados, como a gente está vendo aqui, e o primeiro ponto é o extremo esquerdo do intervalo e o último ponto é o extremo direito, tá? Então, se a gente quiser pensar numa figura, vou desenhar aqui uma função positiva, mas é um caso muito especial, tá? Então, suponha que você tem o gráfico de uma função aqui, está definido o intervalo AB, vou pegar uma função limitada. É importante observar que, em princípio, essa função não estou pedindo continuidade nem nada dela, tá? Então, para começar, o que é uma partição do intervalo? Eu vou dividir esse intervalo AB em subintervalinhos. Aqui, no caso, eu vou representar uma partição bem específica, com 5 pontos, tá? Onde o A é o x0, o B aqui para a gente vai ser o x4. E você pode ter uma função que não precisa ser contínua, tá? Ela está definida em todos os pontos do intervalo, mas não precisa ser contínua, tudo bem? Bom, podemos desenhar contínuo nesse trechinho aqui, tá legal? Então, esse é o gráfico da nossa função f, dada a partição. O que é uma soma inferior? Então, fixada uma partição que a gente está chamando de π, uma soma inferior, o que é? Eu vou pegar em cada um desses subintervalos e calcular esse mi, que é o ínfimo da função em cada um dos intervalos, né? Então, por exemplo, nesse caso desse intervalinho, o ínfimo calhou de ser atingido, tá? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado em pegar ínfimo e não máximo e mínimo, porque essas coisas podem não coincidir se a função for descontínua, como é o caso aqui, tá? Então, deixa eu fazer isso aparecer nessa situação. Então, por exemplo, nesse primeiro intervalo, a soma inferior, eu vou pegar o ínfimo do valor da f nesse intervalo, que calhou de ser o f de A, foi atingido por sorte, tá? E vou multiplicar pelo tamanho do intervalo. Então, a soma inferior ela vai pegar dentro de cada bloquinho, de cada subintervalo, o ínfimo da função e multiplicar pelo comprimento do subintervalo embaixo. Então, o que eu estou calculando é a área desse retângulo. No segundo caso, no segundo intervalinho, o ínfimo de novo foi atingido por sorte. Aqui nesse outro subintervalo, o ínfimo está aqui. Tá bom? Então, isso que eu estou pintando aqui de rosa seria a soma inferior para f relativa a essa partição π, tá certo? A soma superior, eu vou tentar fazer em laranja aqui, vai ser o quê? A gente vai pegar o sup, tá? Aqui a gente pode até trocar, né, para dar uma coisa mais interessante, usando um pouquinho das nomenclaturas, bota a bolinha fechada aqui, bolinha aberta aqui. O que a gente vai ter é que a soma superior relativa a essa mesma partição, eu vou pegar o sup, que não é atingido, multiplicar pelo tamanho do intervalinho ali, o x1 menos x0,
dá esse retângulo laranja, no segundo caso, dá esse retângulo laranja aqui, no terceiro caso, dá esse retângulo laranja. E o que a gente está fazendo com a soma inferior é somar as áreas dos retangulinhos rosas e a soma superior, que está aqui com M maiúsculo, sup em cada subintervalo, é a soma das áreas do retângulo laranja, tá? A primeira observação que o desenho já ilustra automaticamente é que, dada uma mesma partição, a soma inferior é sempre menor ou igual que a soma superior, e isso segue automaticamente do fato de que você tem essa mesma parcela nas duas somas, e você sabe que o M minúsculo I é menor ou igual que o M maiúsculo I sempre. Então, é claro que essa soma é menor ou igual que essa para uma mesma partição, tá? Uma coisa que vai ser importante a gente comparar é somas superiores e inferiores, eventualmente em duas partições diferentes, mas não duas partições quaisquer, né? A gente precisa olhar para isso pensando na intuição, né? O que a gente quer é, como sempre, quando fala de integral, é calcular a área embaixo do gráfico de uma função, e essas duas aproximações pelos retângulos rosa e laranja são só aproximações. A gente já está acostumado do cálculo que eu melhoro essa aproximação se eu aumentar o número de pontos na partição, de modo que esses retângulos vão se acomodando cada vez mais próximos do contorno do gráfico da f. E aí eu vou obter uma soma de áreas de retângulos mais próxima do que seria a área embaixo do gráfico da f mesmo, tá? Falando aqui de f positiva para simplificar as ideias. Então, o que a gente tem, dada uma partição, eu consigo construir uma partição π1, eu consigo construir o refinamento dessa partição, que eu vou chamar de π2. O que é o refinamento de uma partição? É qualquer partição do mesmo intervalo AB que contenha todos os pontos da π1 e, eventualmente, pontos a mais, né? Então, se eu aumento o número de pontos, eu estou refinando a partição, e esse nome vem do fato de que, ao incluir mais pontos na partição, eu estou diminuindo o tamanho desses intervalos. Em particular, estou diminuindo o tamanho do maior dos intervalos, tudo bem? Então, refinar uma partição é adicionar pontos e, consequentemente, diminuir o tamanho dos intervalinhos que essa partição forma dentro do intervalo AB. Legal. Quais são as propriedades que a gente tem e que vão ser muito importantes para a gente quando a gente toma refinamentos de partições? Então, se você tem que π2 é um refinamento de π1, as primeiras observações que a gente tem é que, ao refinar uma partição, a soma inferior da partição refinada é sempre maior ou igual que a partição original, tá? Então, quando eu refino uma partição, a soma inferior aumenta, a gente já pode ver isso aqui, e quando a gente refina uma partição, a soma superior diminui. Então, não sei se está claro o que está acontecendo. Quando a gente refina partições, eu tenho as somas inferiores aumentando e as somas superiores diminuindo, tá? Como é que a gente pode ver isso? Os detalhes estão claros nas notas, está escrito direitinho, mas a intuição é simples, né? Quer dizer, se eu pego essa partição, faça só um trechinho, né? Suponha que aqui você tem o xi menos 1, aqui você tem o xi, tá? Se você pegar, por exemplo, a soma inferior relativa a essa partição, o que vai acontecer? Eu vou ter a área desse retângulo, tá certo? Uma das parcelas da soma inferior, tá? E na hora que eu faço um refinamento dessa partição, por exemplo, eu incluo um ponto a mais, deixa eu pegar um rosa aqui, eu incluí um ponto intermediário, vamos chamar ele de T, nas notas eu acho que está escrito Z, né? Na hora que eu incluo esse ponto, como é que vai ficar a soma inferior relativa a essa partição, né? O que a gente vai ter, eu vou pegar o ínfimo no primeiro intervalo, deixa eu fazer com rosa de novo. Então, o ínfimo no primeiro intervalo vai ser essa área. Só que agora eu tenho que contar a segunda parte. Então, o ínfimo do segundo intervalo vai ser esse aqui, tá certo? Então, o que a gente percebe? Que a soma dos retângulos cor-de-rosa, das áreas dos retângulos cor-de-rosa, dá uma área maior do que a do retângulo laranja original. Então, ao refinar uma partição, a soma inferior aumentou, e de maneira análoga você vê que a soma superior vai diminuir, né? Antes eu teria todo esse bloco,
e agora eu vou ter essa área mais essa área que está contida na área original e, portanto, a soma inferior diminui também, tá? Então, essa é a ideia por trás desse fato, o detalhe, demonstração formal está escrita nas notas, né? Uma outra coisa importante que a gente tem, e isso aqui é uma coisa legal, se você pegar duas partições quaisquer de um mesmo intervalo, o que vai acontecer é que a soma inferior com relação a uma das partições é sempre menor ou igual que a soma superior em relação a qualquer outra partição. Ou seja, todas as somas inferiores sempre perdem de todas as somas superiores, quaisquer que sejam as partições, né? E o truque para você ver isso é o seguinte, você tem duas partições π1 e π2, você consegue construir simultaneamente uma partição que é mais fina do que as duas, tá? Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, tomando a reunião de ambas, né? Se você tem a partição π1, a partição π2, a reunião de ambas dá uma partição π3 que é mais fina do que as duas. E aí isso já mata a brincadeira, porque essa partição π3 é mais fina do que π1, portanto a soma inferior da f relativa a essa partição π3, ela entra aqui no meio. E a soma inferior da π3 é menor do que a soma superior da π3. E a soma superior da π3 é menor do que a soma da f, soma superior em relação a π2, porque π3 é um refinamento. Então eu estou usando aqui π3 e π2, e aqui eu estou usando π1 e π3. E aí essas duas no meio colam por conta dessa propriedade anterior, tá bom? Então, qualquer soma inferior é sempre menor ou igual que qualquer soma superior. E aí, de posse desse arcabouço, fundamentos básicos, a gente consegue definir duas integrais, que são as chamadas integrais inferiores, ou melhor, a integral inferior da f e a integral superior da f. Como é que a gente calcula a integral inferior da f no intervalo AB? Eu vou pegar as somas inferiores com relação a todas as partições possíveis do intervalo AB e vou tomar o sup disso. A primeira observação que se faz, bom, por que esse sup existe? Ele existe pelo seguinte, a gente está começando sempre com uma f limitada, tá certo? Então, o conjunto das somas inferiores é limitado superiormente, beleza? Porque você tem a f limitada, então você tem esse m que limita a f, qualquer soma superior vai estar limitada por esse m vezes o tamanho do intervalo AB. Então, é um conjunto limitado superiormente e não vazio, porque essa própria partição só com os pontos AB é uma partição viável, portanto, eu tenho um conjunto de somas inferiores não vazio e limitado superiormente. Do axioma do supremo, a gente sabe que ele tem um sup. Então, eu vou definir essa integral inferior como sup das somas inferiores, né? Ou seja, intuitivamente, ela é a menor soma de áreas quando eu venho com os retângulos cor-de-rosa aqui por baixo, para todos os refinamentos possíveis de partições dos intervalos AB. E de maneira análoga, a gente define a integral superior como sendo o ínfimo das somas superiores da f com relação a todas as partições π do intervalo AB, né? De novo, isso existe porque uma possível partição é só tomar x0 e x1 iguais a AB, então tem pelo menos uma soma superior, e esse conjunto é limitado inferiormente pelo menos m, se você quiser, né? Tem o módulo da f menor que m, então menos m é menor do que f, de x para todo x no intervalo. Então o conjunto das somas superiores é limitado inferiormente não vazio, pelo axioma do supremo, do ínfimo, como você queira chamar. Existe um ínfimo e então vou definir esse ínfimo como sendo a integral superior. Na figura, o que isso quer dizer? Vamos dizer, ela seria a menor soma de retângulos laranjas aqui para todas as partições, tá bom? Possíveis no intervalo. E tendo esses dois números, quando que eu vou dizer que uma função é integrável? A f vai ser integrável quando esses dois números coincidirem, ou seja, quando eu venho com as somas inferiores da f, ou seja, o sup das áreas dos retangulinhos laranjas para todas as partições, isso bater com o ínfimo das áreas da soma dos retangulinhos laranjas que estão por cima, né? Então eu vou dizer que uma função vai ser integrável
quando esses dois números coincidem, tá?